Olá, meu nome é Felipe Cardoso de Oliveira, sou estudante na disciplina de Políticas Públicas e Educação do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, o LICA, do Instituto Federal Catarinense, lá no campus Araquari. E o tema daqui hoje, do seminário aula, é a legislação da educação do e no campo. Certo? Antes da gente começar a ideia de falar sobre lei na legislação da educação do e no campo, é importante retomar o tema legislação. E legislação é um conjunto de leis referentes a algo. Então temos a nossa legislação civil, nossa legislação da saúde, nossa legislação da educação, e aqui falaremos sobre a legislação da educação do e no campo. Então é importante relembrarmos que legislação ela é baseada no interesse público, vindo lá das instituições públicas, dos movimentos sociais e do poder legislativo, formados por políticos mesmos, que criam e aprovam leis, das legislações gerais, inclusive da educação. Karl Dark já dizia anteriormente sobre a ideia de do e no campo. Falava que o direito a uma educação do lugar onde vive, por isso educação do campo, e o direito a estudar no lugar onde vive, por isso escolas no campo. Então, quando falamos sobre a legislação da educação do e no campo, estamos falando sobre um conjunto de leis referentes a uma educação do lugar onde o pessoal vive, do campo, feito no campo, certo? Porque dentro da trajetória da educação, a gente trazia ali nos anos 90 a ideia de que toda a população rural ela tinha que se transportar até os grandes centros urbanos para receber uma educação industrial que não fazia parte do seu convívio no meio rural. Por isso, legislação da educação do e no campo, uma educação voltada no campo e do campo, ok? Certo. Então agora eu pergunto, quem são as populações indicadas como do campo? A gente sabe que legislação é um conjunto de leis aprovadas, um conjunto de leis para a educação do campo, mas quem está apto a receber essa educação? No decreto 7.352, dispõe sobre a política da educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, cita no seu primeiro artigo ali, seus primeiros itens, quem são, de fato, as populações do campo. Que aqui estão. São os agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, povos da floresta e caboclos, e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Então são todas as populações que existem o seu trabalho, que conseguem existir no meio rural. Condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Todo mundo que está trabalhando na produção de alimentos, dizermos assim. Então agora a gente já sabe o que é a legislação da educação do e no campo. É um conjunto de leis da educação do campo e no campo para todos aqueles citados anteriormente, que conseguem sua existência no meio rural. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996, que é a nossa LDB, traz diversas leis sobre diversos tipos de ensino, mas no artigo 28 ela fala sobre a educação do campo. E no artigo 28, que só tem somente esses 3 itens ali, eu vou lê-los para eles e destacar os principais pontos que a gente precisa saber diante a isso. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de educação de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Estes pontos já definem bastante das diretrizes estaduais e municipais, começando ali pelas peculiaridades da vida rural e de cada região.
Então, o ensino agrícola, o ensino do campo, ele define que cada região vai ter suas peculiaridades da vida rural. Isso fica a cargo do Estado, que posteriormente a gente fala melhor. Especialmente os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas. Então a gente está falando das diretrizes curriculares da educação do campo, que é um documento estadual feito para determinar quais serão as atividades feitas no sul do país, no norte do país. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de educação do campo, a gente está falando de atividade agrícola. E a atividade agrícola varia com a situação climática, né? E essa situação climática faz com que a gente produza certos alimentos no sul e certos alimentos no norte, diferenciados. E a educação não pode ser diferente, né? Tem que seguir ao mesmo campo norteador, estudar o que é relevante para cada área. Como diz ali, ó, as reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Certo? 2. Do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. É o amparo aos camponeses, né? Toda aquela população ali que a gente falou, sobre ribeirinhos, sobre agricultores familiares, eles têm a necessidade de produzir alimento e fazer seu trabalho a partir disso. Então, o calendário escolar ele tem que se adequar a essa situação. Pensar na condição dos ribeirinhos, né? As condições climáticas influenciam totalmente na sua organização escolar. Então, as aulas elas têm que ser de acordo com a facilidade de transporte dessa população. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Isso que são as nossas atividades do setor agrícola, né? A gente tem que adequar o trabalho. Então, os campos estudados nas diretrizes curriculares da educação do campo, elas têm que ser adequadas à natureza do trabalho na zona rural. Certo? Falando agora sobre as diretrizes curriculares da educação do campo. Essas diretrizes elas são definidas pelas secretarias de educação estaduais. Então, por quê? Porque elas precisam seguir as peculiaridades de cada região, né? Então, cada estado vai ter seu documento norteador. Por exemplo, Santa Catarina tem a Política de Educação do Campo, Minas Gerais, Diretrizes de Educação do Campo e o Paraná logo em seguida. Todos esses documentos têm suas particularidades de cada região. Certo? Ainda sobre a legislação, no decreto 7.352, que é o mesmo decreto que eu falei recentemente sobre as populações camponesas, seu artigo 2 traz quais são os princípios da educação do no campo. Começando pelo respeito à diversidade do campo, seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia. Então, toda a população que está ali tem que ser aceita, né, na educação. Aqui, incentiva a formação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo. Esse projeto ele pode ser tanto feito pelo município para atender todas as escolas do campo, ou projetos políticos pedagógicos próprios, individuais para cada escola, né? Então fica a cargo aí de cada região tomar suas decisões. E buscando sempre articulação com o mundo do trabalho. Como falei lá na legislação, lá na lei nacional, tem que estar vinculado, né? O que a gente faz no campo com o que a gente estuda no campo. 3. Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais de educação para o atendimento de especificidade das escolas do campo. Este estudo está sendo feito para o curso de licenciatura em Ciências Agrárias. É um curso de formação de profissionais da educação para essa condição, para a condição da escola do campo. 4. Valorização e identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos. É aquilo lá que a gente falou nas diretrizes, né? O Estado ele vai promover tudo que é necessário para a sua região. E o quinto ali, que é o controle social da qualidade da educação escolar. Então, tem que controlar a qualidade dessa educação. Aí aquela questão da organização escolar, ela não pode ser própria e largada de qualquer forma. A gente tem que controlar essa questão para ser efetivo, né? Efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. Então tem que ter ali a direção, a participação ali do setor administrativo para fazer isso funcionar.
Certo. Então, fazendo tudo que eu falei até agora, né? A nossa legislação da educação do e no campo é um conjunto de leis referentes à educação do campo e no campo. Então a escola tem que ser no campo e a educação tem que ser do campo, falar sobre o que a gente faz no campo. Atividade agrícola, falar sobre a vida no campo. A gente tem nossa lei LDB nacional, o artigo 28 e o decreto 7352 de 2010, que é o Programa Nacional da Reforma Agrária, né, o PRONERA, que traz as suas diretrizes nacionais sobre a educação do no campo. Já as diretrizes curriculares da educação do campo é um documento estadual, definidas pelas secretarias estaduais, com as peculiaridades de cada região. Por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina tem diversas escolas rurais, né? E o documento norteador para todas elas, estadual, para todo o estado, né? Através desse documento aqui. Dentro desses documentos e dentro do estado, a gente pode ter diversos documentos norteadores para os municípios. Um deles é o projeto pedagógico interdisciplinares, definidas pelas secretarias municipais de educação e escolas do campo. Como, por exemplo, é o caso do município de Canoinhas, em Santa Catarina. Eles fizeram um documento, a prefeitura de Canoinhas realizou a elaboração de documento, que são as práticas pedagógicas interdisciplinares para a educação do campo. Então ali, neste documento, ele traça todo o panorama de todas as escolas rurais, quais são as propriedades em suas voltas, quais as atividades agrícolas fomentadas ali e transferindo tudo isso para as diretrizes curriculares do ensino. Então a gente pega o filho do agricultor e põe ele para estudar o que o pai dele faz. Para quê? Para a gente favorecer a permanência da população no campo. A permanência da população na área rural com qualidade de vida. Dentro desse documento, aqui a gente tem um exemplo, né? Atividades curriculares de direcionamento à educação de campo de Canoinhas, né? Então na pré-escola eles vão falar sobre semeadura, germinação, plantio, no primeiro ano meio ambiente, reciclagem, compostagem e assim por diante. Você tem ali até, se eu não me engano, o ensino médio, destacando todas as suas atividades. E agora, para dar como exemplo, a escola rural municipal Bonetes de Cima, no interior do município de Canoinhas, Santa Catarina. Fica lá no interior de Canoinhas. Ele é um dos colégios que recebe, que é o beneficiado de todas essas políticas que acabamos de falar. Toda essa legislação da educação do no campo serve para quê? Para esta população desta localidade receba, por forma de lei, as condições de uma escola adequada, um ensino de qualidade e qualidade de vida para se permanecer no meio rural. Então essa é a ideia da legislação da educação do no campo. Trazer a educação para dentro do campo, para o filho do agricultor, para aquela região, para conseguir desenvolver melhor sua população com as finalidades agrícolas. Ok? Então eu agradeço a todos que me escutam. Espero que tenha ficado claro aqui a ideia de legislação da educação do e no campo. Até mais.